quando nós falamos sobre abuso, nós precisamos trazer para a linguagem aqui a noção de aqueles que possuem poder e aqueles que não possuem poder. Aqueles que detêm uma determinada cadeira e influência, aqueles que não possuem uma cadeira e influência. Eu brinco sempre, né? A ideia do CNPJ, muitas vezes, lidando com o CPF. E o CNPJ sempre terá mais força. Sempre terá mais força. Então, quando nós colocamos uma mulher na liderança, ou reconhecemos uma mulher com os dotes de liderança, ela pode trazer sensibilidade no sentido pastoral, que evite determinadas tomadas de decisões que podem custar muito para um indivíduo, ou para a família, ou até mesmo para uma igreja inteira. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast em vídeo aqui no YouTube, quem sabe no Spotify, o de número 614. Eu sou o Rodrigo Bibo e, infelizmente, esse assunto continua atual. E aqui é a Cíntia, e existem conversas que são difíceis, mas que a gente precisa ter. Boa. Gente, a voz da Cíntia se sumir durante o episódio não é porque ela tá emocionada, tá? Ela está Orem gripada. por mim. Exatamente. Ok. E eu sou o Luiz Henrique, e monstros são reais. Vivem dentro de nós e às vezes vencem. Stephen King que disse isso. Caramba, mano. Mas eu vou te falar uma agora. Eu vou te falar agora uma de Kalel Irala de Aquino. Pega essa. Eu sei que tu veio com o Stephen King e eu chego pra você com Kalel Irala de Aquino. Vambora. Estávamos nós vendo Scooby-Doo. E eu vi muito Scooby-Doo nas minhas férias de verão. Muito Scooby-Doo. Obrigado, HBO Max, a propósito. E, cara, chega uma hora que o meu filho, ele fala, pai, olha o monstro. Mas, pai, não é monstro. É apenas um homem usando máscara. Olha. O maluco é brabo. Rapaz, essa mano, poderia ter sido a sua abertura, inclusive. Arrasou. Poderia. Monstros são apenas homens usando máscaras. Exatamente. Cara, sensacional. Obrigado, filho, por esse ensinamento no verão de 2025, lá na praia de Ubatuba. Mentira. Gente, olha só, estamos aqui para falar sobre abuso espiritual. Sim, é um tema que já rolou recentemente aqui em bibotalk.com. Eu, Cacau e Bruna fizemos um episódio, uma conversa sobre Pivot, que é o livro do Scott McKnight e da Laura, esqueci o nome dela. Laura Beringer, que em algum momento foi Laura Scott McKnight, agora deve estar com o nome do marido. Então a gente já falou sobre abuso espiritual algumas vezes aqui no Bibotalk, e agora a gente volta para falar desse tema. E para aquecer essa conversa, eu quero fazer uma pergunta bem pessoal para Cíntia, começar já com perguntas pessoais, porque uma das minhas linguagens do amor é o constrangimento público. E, Cíntia... Que benção. Jenny, não corta. Jenny, não... Não, mas é que sabe o que é? É de nós dois aqui, Luiz, né? De nós três, a Cíntia, ela agora está do outro lado. Uhum. A Cíntia foi, né, atuante em igreja desde que esteve na fé, pelo pouco que eu conheço da tua história, Cíntia, mas tu já é crente há um bom tempo. E já esteve envolvida diretamente em liderança de igreja e tal, mas também como membro de igreja. Só que agora, até onde eu sei, você ocupa o outro lado, né? Você está liturgicamente, eclesiasticamente na posição da liderança. Ou seja, agora é você que tem essa tentação. Todo líder eclesiástico tem essa tentação diante de si. Eu posso cometer um abuso de autoridade. Eu posso cometer um abuso espiritual. Diante de tudo que tu já tem estudado sobre esse tema, que tu tem visto, acompanhado, tu é uma pessoa bem arejada teologicamente, tu chegou a pensar sobre isso? Caramba, agora estou do outro lado. Tipo, o que eu faço com esse poder, tá ligado? Tipo, quem foi... Tu teve um momento tio Ben, assim, na tua vida ministerial? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Eu acho que eu sempre tive essa noção de responsabilidade, porque desde que eu entrei na igreja, embora eu tivesse sido membro e também passei por algumas coisas que foram um pouco traumáticas para mim, eu também desde muito cedo acabei ocupando posições de liderança. Então isso me trouxe um senso de responsabilidade também muito grande. E algo que eu faço muito é analisar a minha trajetória. Então eu acho que eu já tenho uma boa trajetória que eu posso analisar em termos de erros e de acertos. Existem coisas que no passado
Eu emulei coisas da minha liderança, porque nós éramos ensinados a fazer determinadas coisas, né? Fui aquela pessoa que já entrou na igreja já muito rapidamente, já fui trabalhando, já fui me envolvendo, mas você acaba emulando aquilo que os teus líderes fazem. Então, hoje eu tenho esse olhar crítico de saber aquilo que é bom, aquilo que eu não gostaria de fazer. E acho que agora que eu estou como pastora, o que aumenta realmente é essa responsabilidade. É muito grande, muito grande. Então, sim, antes inclusive da ordenação, uma das coisas que foi requerido para nós, né, como preparação, foi um retiro pessoal, retiro mesmo, é só a gente lá num lugar de retiro, com um roteiro mesmo, e vários textos, aliás, quase todos os textos que a gente lia, eram textos relacionados a essa questão do pastoreio segundo Jesus, né, de você pensar o teu quando lugar. Você fala... Tu diz um roteiro só você mesmo ou só a gente, os candidatos ao ministério pastoral? Não entendi essa parte. O bispo, ele fez um roteiro pessoal. Então a gente se isolava, cada um. Eu e eu mesmo. Tu deu tchau pro Fábio e foi pro meio do mato. Exato, foi lá para uma casa de retiro e basicamente todos os textos que a gente leu, sejam da Bíblia ou sejam de livros, eram focados nessa questão do caráter do pastor segundo o pastoreio de Jesus. A ideia de ser um pastor servo. Então isso foi muito importante, até mesmo na ordenação, o Luiz estava lá, ele pode dizer isso, a pregação toda do bispo foi em torno de ser um pastor servo. E até um detalhe nosso, né, a minha tradição, ela é repleta de símbolos, de questões litúrgicas e tal, é que o formato da nossa estola sacerdotal, né, da nossa estola diaconal, na verdade, ele remete ao episódio em que Jesus pega ali aquela toalha e lava os pés dos discípulos. Então existe um símbolo que a gente usa que nos faz lembrar constantemente da responsabilidade que a gente tem. Então o que eu posso dizer eu sou uma pessoa infalível? Claro que não. Tenho plena consciência de todas as tentações e de todos os perigos e daquilo que faz parte do próprio coração humano. Mas eu sou constantemente lembrada e pastoreada também nesse sentido, para que a gente possa sempre se lembrar do exemplo de Jesus, que a autoridade ela é dada para servir pessoas, para amar pessoas e não para dominar sobre pessoas. Então eu procuro ter isso sempre diante de mim, aprender com os meus erros e aprender com os erros de outros. Mais importante do que ficar tacando pedra é saber que eu preciso tomar isso como uma lição para mim, para aquilo que eu não devo fazer com as pessoas que Deus me confiou. Legal. Ô Luiz, a tua formação teológica, né, parte dela até como preparo para o ministério, você foi alguém que ficou quantos anos estudando num seminário para ser pastor? 2 ou 3 para 4 anos. Cara, quase uma formação quase uma completa, formação né? completa. E o seminário que você passou é um seminário complementarista e tal, de uma igreja tradicional, enfim. Vamos lá, nessa tua formação, e até por ter esse caráter complementarista, né, que reforça a liderança masculina, tu sentia assim, tipo, de alguma forma vocês eram preparados para ter cuidado com isso? Porque no complementarismo, a liderança masculina ela é bem ressaltada e reafirmada, né? E como é que tu via assim, mecanismos para se prevenir, por assim dizer, de... Ok, a liderança é nossa, a liderança é masculina, e como é que a gente se prepara para não ser uma comunidade que possa ter um líder abusivo e cometa abuso de autoridade? Na minha maior parte da vivência ali dentro do seminário, eu vi pastores e pastores que eram professores convidados pelo seminário para lecionar determinadas aulas, que tinham abordagens muito diferentes e tinham noções muito diferentes daquilo que poderia se configurar abusos. Alguns eram conscientes de um abuso que seja institucional, mais estruturado, que está intimamente vinculado com determinadas posições teológicas. Outros bem intencionados, mas que não tinham uma visão a respeito do abuso como algo estando em correlação com uma posição teológica específica. Mas havia, em boa parte dos pastores, uma preocupação muito com a piedade.
né? Era um seminário que é um seminário que lida muito com essa questão da piedade, da oração, da vigilância, nessa questão que é herdado muito da espiritualidade puritana. E por conta disso, as orientações sempre vinham nesse sentido, sobre a questão dos perigos que são manifestados por conta de ataques exteriores, Satanás, o mundo, e da própria condição interna, que é justamente a questão pecaminosa, essa nossa condição pecaminosa. Então, havia sim, dentro do seminário, esse tipo de cuidado. Mas a minha maior crítica em relação a esse cuidado é de que muitas vezes faltava aquilo que eu já falei um pouquinho aqui, que é a questão do senso crítico. A ideia de como as coisas elas se manifestam. Porque se a liderança do amanhã é a média da liderança de hoje, e nós temos muitos casos de abusos, principalmente falando da minha própria denominação, tá bom? Então, é necessário que haja um rompimento de ciclo. É necessário que haja reconsideração de algumas coisas do âmbito teológico para o âmbito prático, para o âmbito pastoral. E eu acho que o receio de fazer críticas indevidas fazia com que muitas dessas pessoas, por mais bem intencionadas que fossem, caíssem mais nos jargões que ferem ou que acabam tentando os pastores, né? Aquele jargão das 3 barras, né? Barra da saia, velho barreiro, era um negócio meu Deus, assim. meu Deus. 3 barras, né? Velho barreiro, barra da saia, barra de ouro, enfim, né? Representando o dinheiro, o sexo e o poder, entre outras coisas. Havia esse tipo de preocupação, mas faltava desenvolver isso até mesmo no próprio cuidado e na relação com os alunos. Então, se por um lado existia muito a falha e a preocupação por esses professores observarem colegas de formação caindo em determinadas tentações, principalmente tentações de abuso espiritual, por outro, faltava essa praxis ou esse cuidado pastoral em desenvolver um outro tipo de espiritualidade que poderia levar o pastor a entender-se como pastor servo e este pastor ter uma condição de identificar isso em si próprio, né? Até porque, eu preciso fazer até uma crítica aqui, eu não tenho nenhum problema com o termo reverendo, tá? Não tenho. Mas o significado já nos leva à consideração, em consideração que é digno de reverência. E aí isso meio que contradiz um pouco. Que horror! É horrível esse termo. A questão do pastor, né? Do título do pastor, né? Então, assim, a minha tradição traz isso, a tradição também da Cíntia traz isso, mas isso vai muito também da habituação. Mas eu já vi muita gente falando, após a formação, chegando no seminário e falando, não me trate mais como fulano, ciclano, agora eu sou reverendo. Cara, isso é um pepino, velho. Porque assim, galera, aí fica um ponto, assim, acho que é um ponto que dá pra gente colocar aqui na conversa, que é lideranças que fazem exigências para serem tratadas a partir do cargo que tem na igreja. Mano, isso é bandeira vermelha, isso não é nem bandeira amarela, isso é bandeira vermelha. Isso é bandeira vermelha de, tipo assim, olha, abuso de autoridade vindo aí, tá? Liderança abusiva dando as suas caras, porque se a gente olha pro Novo Testamento, né, mano, Paulo chama a galera de irmãos, colaboradores. Exato. Paulo não fala assim, estou aí com o presbítero Timóteo, né? E assim, eu vim do movimento pentecostal, onde o lance da titulação era extremamente importante, né? Extremamente importante. E se tinha muito essa ideia de ser tratado, olha com quem você tá falando e tal. Então é a ideia da autoridade pastoral e, inclusive, um dos motivos que me levou até a ser demitido da Assembleia, tem um texto que eu escrevi chamado A Catolicidade Romana Pentecostal. Foi um título que eu escrevi no meu finado blog Ócio Teológico. E lá eu fazia uns paralelos entre o pentecostalismo e o catolicismo romano, mostrando que a gente tem mais em comum com os católicos do que nós gostaríamos, né? E eu falo da infalibilidade pastoral, né? O pastor como homem de Deus que praticamente não erra, não falha. E isso é muito, muito complicado,
Porque você tinha isso, assim, tipo, essa ideia da... Gente, pera aí, um parênteses aqui antes que me acusem de qualquer coisa. Não estou insinuando que a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja com liderança tóxica, não é isso que eu estou falando, ok? Mas estou falando que é um ambiente que, por considerar muito importante os títulos, se torna um ambiente onde a chama do abuso espiritual pode pegar muito rápido. Vocês estão entendendo isso? É o seu recorte, a sua vivência, né? Assim como eu trouxe a minha vivência, a Cíntia trouxe a vivência dela, foi a sua vivência, Exato. Vamos lá, por exemplo, é igual eu dizer assim, eu não posso afirmar que o complementarismo, ele é abusivo. O complementarismo fomenta o abuso espiritual porque não dá espaço para a mulher. Não posso fazer essa afirmação. Agora, eu posso fazer a afirmação de que o complementarismo, ele é mais suscetível a ter casos de abuso espiritual por conta dessa questão da liderança masculina. Ainda que em igrejas igualitaristas e mutualistas, pode ter também abuso de poder, né? As mulheres não são santificadas por serem mulheres. Tem muita mulher que também comete abuso de autoridade, abuso de poder e até abuso sexual. Não quero citar nomes aqui porque ela tá viva e pode vir atrás de mim, né? Mas... Não, esse era até uma observação que eu queria fazer, né? Então, assim, dizer que o abuso de poder ou o abuso espiritual é algo que homens e mulheres estão sujeitos a fazer, né? Então, não é porque, é só, todas as mulheres são líderes incríveis, não é essa a questão. Exato, não é. A tentação, ela existe para todos e é algo que a gente tem que vigiar realmente. E, às vezes, é algo muito sutil, sabe? Que nem eu falei, né, de algumas vivências minhas. Gente, eu tenho muito carinho pelas igrejas da onde eu fiz parte, tá? Quero deixar bem claro aqui que eu não... então alguma das igrejas que você foi, você não recomenda? Não tem nada a ver. Eu saí por outras questões, até por causa da minha vocação pastoral. Não é toda a igreja que aceita uma mulher pastora. Mas o que eu posso dizer é que muitas vezes a gente replica modelos de liderança que são populares, né? Porque isso acaba sendo replicado entre os próprios pastores, entre as próprias lideranças, dos próprios materiais que a gente consome, dos próprios modelos de crescimento de igreja. Então eu já estive sujeita e já participei de coisas que hoje eu não acho que são saudáveis, né? Mas é porque é muito fácil a gente se levar por conta que isso acaba trazendo, às vezes, gente para a igreja. Às vezes é um modelo de liderança que atrai pessoas. Então a gente tem que estar sempre voltando aí realmente para a Bíblia para entender o que significa de fato ser uma liderança segundo o coração de Jesus. Eu acho isso legal, Cíntia, você ter dito a respeito dessa vivência, porque uma das coisas que nós precisamos tratar antes mesmo de falarmos a respeito do abuso espiritual e que recorre no abuso espiritual é a condição do pastor estar tentado ao hábito. O hábito pastoral também pode te levar a cometer abuso espiritual por conta de replicação, porque a pessoa está tão habituada por causa do meio ao qual ela vive, do material... É a cultura, poxa, é a cultura que o Scott e a Laura falam tanto. Exato. Então, o pastor, ele é um ser poroso também. Existem coisas que saem, existem coisas que entram, e nessa... Nossa, um ser poroso. Um ser poroso, é isso. Pastor aqui, também é um ser poroso. Que sensacional. A gente precisa levar em consideração isso, porque por essa porosidade que a infalibilidade, ela não existe. Porque como ser humano, e nessa condição decaída, ela vai tender a sempre pegar aquilo que está ao seu redor. E aí, de maneira bem intencionada ou má intencionada, você acaba cometendo erros, né? Deixa eu trazer aqui 2 ambientes que eu fiz parte e que eu acho que pode tentar desenhar um pouco do que a gente tem falado aqui. Vamos lá. A minha formação espiritual é no movimento pentecostal. O movimento pentecostal do qual eu fazia parte, né, Assembleia de Deus, Ministério Belém e tal, não ordena mulheres ao ministério pastoral. Então você não tem pastoras, né, de forma formal. Mas é inegável que as mulheres têm muito espaço dentro da Assembleia de Deus, né? As missionárias, as pregadoras, as cantoras, então... E fora que muitas mulheres de pastores são chamadas na boca do povo de pastoras, né? Não são oficialmente, mas o pessoal chama de pastora. E isso na minha época já era bem aceito, não sei como é que tá hoje isso. Mas vamos lá. Mas, queira ou não, é uma igreja de liderança masculina. É uma igreja de liderança masculina. Mas, velho, eu lembro até hoje. E hoje eu vejo a importância dessa mulher. Eu não lembro o nome dela, lamento por não lembrar o nome dessa irmã. Mas foi numa conferência de escola dominical. E essa irmã, cara, ela deu um puxão de orelha nos pastores lá.
assim, que foi coisa linda, falando assim, ó, que se você trata a sua mulher... Ela citou um texto de Pedro, que as orações dos homens são impedidas porque eles fazem alguma coisa pras mulheres, eu nem lembro o que que era. Mano, essa mulher falava de abuso, né, de obreiros, de líderes. Isso vamos lá, isso foi quando? Escola dominical, eu ainda estava no seminário, mano, a gente tá falando de 2007, 2005, por aí, tá? Mano, e ela falava, e essa mulher falava já contra, né, esse abuso da liderança masculina na Assembleia de Deus, entende? E isso é muito, muito, muito legal, assim, muito importante. Só que, é claro, são coisas que vão sendo abafadas, até porque tem muita questão, né, da liderança masculina que não quer mudar algumas coisas porque se tem essa fome por poder. Mas a minha formação teológica foi entre os luteranos que ordenam mulheres ao ministério pastoral, né? Então é interessante que a gente nunca tratou desse lance assim do abuso de autoridade masculino sobre o feminino. A gente falava sobre narcisismo. Eu lembro de aulas sobre o problema do narcisismo no ministério pastoral. Mas veja como é uma dinâmica completamente diferente, né? Que não se discute esse tipo de coisa de abuso de liderança masculina. Mas, Bibo, por que tu tá falando tanto de abuso de liderança masculina? Porque, cara, a grande maioria dos casos relatados, documentados e questionados é homens que cometeram esse tipo. Lembrando, tem mulheres também. Mulheres, para deixar bem claro, caso você não entendeu, o fato de ser uma mulher não a torna uma pastora santificada, uma líder santificada. Olha, pelo amor de Deus, aqui, ó, vou olhar, ó. O outro, ó. Não vem. Do nada. Não, é que eu já tô prevendo. Para. Não, é que eu já tô prevendo aquele comentário chato, mas nem tem mulher pastora. Cara, a gente não tá discutindo isso aqui nesse episódio. Tem eu aqui, ó. Entendeu? Assim, ó, ninguém perguntou a tua opinião se tu acredita ou não no ministério pastoral ordenado feminino. Sério. Cara, se você quiser comentar, comenta, porque até o hater ajuda no engajamento do vídeo. Mas saiba que você, assim, tipo, cara, ninguém tá perguntando. A gente já tá partindo da realidade. E na realidade que eu e você vivemos, mulheres são ordenadas ao ministério pastoral, goste você ou não. A gente não tá discutindo se isso é legítimo ou não, beleza? Tem episódios que a gente discute isso. Aqui a gente já tá partindo do pressuposto que tem. E, ok, beleza. Seu mal amado. Não, brincadeira. Não, tudo bem. Não, a pessoa amado. pode não querer. A pessoa pode não acreditar e defender a não ordenação. Mas tudo bem. Eu quero dizer que o assunto não é esse. Então, o que eu quero dizer? Era muito legal que a gente, nesse ambiente onde mulheres são pastoras, a discussão é outra. Entende? A discussão é outra. Então, assim, não tem essa preocupação e tal. Como na da Cíntia também, né? Porque, como tem... Na opinião de vocês, qual a importância de se ter mulheres na liderança da igreja? Na minha opinião, ter mulheres como liderança da igreja, além de ser um chamado, porque eu acredito realmente no complementarismo, no igualitarismo, além de ser bíblico, né? Além de ser tipicamente bíblico, nós temos uma variedade a partir das próprias experiências e vivências. Uma das coisas que embeleza a igreja cristã é a pluralidade presente, e essa pluralidade ela se desdobrando em determinadas ações que embelezam e enriquecem cada vez mais a igreja. Quando nós partimos de um pressuposto de que um grupo específico dentro da igreja não poderia embelezar a igreja, nós não estamos apenas cometendo um equívoco teológico, mas deixando de lapidar a igreja para o amanhã. E isso passa também pelo gênero. Isso passa também por aquilo que constitui o ser humano em sua completude. Homem e mulher os criou. Então, se homem e mulher os criou e ambos são também dotados da imagem e semelhança de Deus, existem belezas que são manifestadas de maneiras diferentes por cada pessoa em contextos diferentes e que também carregam gêneros diferentes. E aí, para mim, passa pelo processo do embelezamento da igreja. A igreja só poderá ter determinados insights a respeito não apenas da revelação e das escrituras e de Deus, no contato plural da humanidade que ela é chamada para vivenciar a mesa de Cristo Jesus. E se o Senhor chamou mulheres, então essas mulheres têm muito ao que contribuir para a leitura da palavra e para a sensibilidade pastoral como um todo, tá? Mas e nesse tema do abuso, assim, tipo... No tem abuso, isso, e aí eu quero
correr para esse tema, que é o tema do abuso, porque o abuso ele passa por um aspecto de insensibilidade, ou de uma capacidade de não sentir. Quando nós falamos sobre abuso, nós precisamos trazer para a linguagem aqui a noção de aqueles que possuem poder e aqueles que não possuem poder. Aqueles que detêm uma determinada cadeira e influência, aqueles que não possuem uma cadeira e influência. Eu brinco sempre, né? A ideia do CNPJ, muitas vezes, lidando com o CPF. E o CNPJ sempre terá mais força. Sempre terá mais força. Então, quando nós colocamos uma mulher na liderança, ou reconhecemos uma mulher com os dotes de liderança, ela pode trazer sensibilidade no sentido pastoral, que evite determinadas tomadas de decisões que podem custar muito para um indivíduo, ou para a família, ou até mesmo para uma igreja inteira. Essa sensibilidade que vem com o gênero, vem com muitas vezes o sentido do maternar, ou com a própria locação dela no mundo, porque a gente precisa também levar em consideração que a mulher ainda assim é o gênero mais afetado no ambiente de trabalho, no mundo colocado, que tem as suas dificuldades que são impostas por um mundo no Ocidente, a estrutura de um mundo no Ocidente. Ela vai ter muito mais cuidado com determinadas palavras e decisões da igreja como um todo, quando do outro lado se apresentar alguém em uma condição ao qual ela se identifica. Ou seja, a empatia está envolvida nisso. A empatia de quem é mulher no mundo contemporâneo e lida com determinados desafios do mundo contemporâneo ao lidar com pessoas na igreja que estão nesse mesmo mundo contemporâneo. Então, subir a mulher a um patamar de liderança é fazer um movimento de aproximação da vida real, do mundo real, de como nós lidamos com isso. Porque a mulher que vai ter tripla jornada de trabalho, é a mulher que vai enfrentar determinados problemas. Gente, isso daqui não é feminismo. Pergunta, se você é homem complementarista, pergunta para sua esposa, no ambiente de trabalho dela, qual o tipo de problema que ela encara por ser mulher. Eu tive recentemente um caso que tratamos aqui em casa de uma mulher que sofreu abusos extremos da empresa porque ela ficou grávida e, por sua vez, ela teve que entrar todo em um processo de afastamento do emprego presencial, trabalhando home office. Continua contribuindo para a empresa, continua lidando e fazendo um excelente trabalho, mas ela é muitas vezes tratada como um peso, um fardo para a empresa, porque ela não está no mesmo contexto e só porque ela tem a opção ou a capacidade de estar grávida. Então, trazer isso, essa condição, essas mulheres que lidam com isso o dia inteiro e são conscientes disso, é abaixar a liderança e colocar todo mundo no mesmo padrão, ombreando a igreja em sensibilidade e cuidado mútuo. Então, para mim, ter mulheres na liderança se torna muito importante por conta disso. Eu concordo com o que o Luiz falou e eu acho que essa sensibilidade é extremamente importante, até para a gente perceber padrões de comportamento que são repetidos e que às vezes passam batido. Eu acho que ter mulheres, né, falando na igreja e atuando em equipes de ministério, em equipes de liderança, ajuda a corrigir aqueles erros e aquelas brincadeirinhas, aqueles comportamentos que às vezes nem a gente percebe que tem. Então, eu acho que os meninos que estão aqui talvez possam se lembrar de coisas que vocês falam, puxa, nossa, eu já falei isso e tipo, nem foi intencional. Mas a gente tem toda essa questão de um patriarcado arraigado, né, de uma coisa que já está arraigada na cultura e que às vezes a gente leva a isso. E eu acho que é interessante você ter realmente essa voz das mulheres mostrando que, poxa, pessoal, isso aqui não é legal. Essa brincadeira não é bacana, essa forma de lidar com as mulheres, eu sei que a gente aprendeu assim, os nossos pais, os nossos avós, mas isso não é legal, e tentar trazer esse olhar para as escrituras, um olhar um pouco mais sensível, porque eu acho que essa é uma grande contribuição das mulheres, a forma como a gente lê os evangelhos, a forma como a gente enxerga Jesus,
acaba trazendo luz para os relacionamentos dentro da igreja, e isso vai se tornando cada vez mais nivelado, cada vez mais equilibrado, cada vez mais saudável. E então eu acredito muito, e eu sempre pedi muito a Deus que eu fizesse parte de uma equipe pastoral. Eu nunca quis ser uma pastora sozinha de uma igreja, porque eu acho que homens e mulheres se complementam, são importantes, se complementam no sentido verdadeiro de se complementar. Olha lá! No sentido real do negócio, no mutualismo mesmo, né? Então são duas perspectivas, são duas vozes que são importantes, que são que a igreja precisa ouvir. Então mulheres precisam ouvir homens precisam ouvir mulheres, e todos precisam ser ouvidos, independente de qualquer legal. Outra distinção. E Paulo já deixa isso muito claro, né, pra gente. Eu posso trazer um exemplo aqui? Não pode. Não, porque olha só, eu tô lendo aqui abuso. Eu tô lendo aqui. Não, vamos lá. Não, pode deixar essa parte aí que eu tô cortando, Luiz. Olha só. Virou hábito agora. Virou hábito. O abuso espiritual aqui. Não, é que a Cíntia usou uma palavra que eu quero ler. Eu tô lendo aqui abuso espiritual confrontando o problema de líderes abusivos na igreja, do Michael Kruger. Olha aqui. Tá com o livro aí também, Luiz? Aqui, tá em cima da mesa. Aí, aqui, ó, todo mundo. Aí, ó. Olha, todo mundo, olha aí, ó. Esse livro aqui é muito bacana sobre esse tema, não é exaustivo, como você pode ver, é um livro... E ele fala um negócio sobre teologia patriarcal, que a Cíntia colocou, e de fato ele concorda que a teologia patriarcal é realmente um problema seríssimo que a igreja enfrenta, e um ambiente onde, de fato, o abuso pode crescer sem confrontos. Ele diz o seguinte na página 58. Em igrejas que adotam uma teologia patriarcal, o peso dessa autoridade é sentido de maneira ainda mais intensa. Ou seja, ele fala que os abusadores geralmente abusam porque estão numa posição que os permite fazer isso. E uma posição de coerção com alguém que reconhece a sua autoridade, né? E até a gente pode falar um pouquinho depois de definição de abuso, acho que é legal. Vamos lá. Ele fala o seguinte... Embora a teologia patriarcal deva ser distinguida do complementarismo bíblico, esse autor aqui é complementarista, tá? Alguns grupos afirmam ser complementaristas, mas operam na realidade com um paradigma patriarcal. Em um caso que estudei de uma igreja acusada de ter liderança abusiva, uma investigação externa revelou tendências patriarcais significativas da organização, apesar da igreja alegar ser complementarista. Em outras linhas, ele concorda com o que eu falei no começo. Igrejas complementaristas podem estar tendo uma teologia patriarcal achando que estão sendo bíblicos, né? Eu, inclusive, já ouvi in loco, num grupo pequeno que eu participava, reforçando a liderança masculina, o homem como sacerdote do lar e tal. E num determinado momento, o indivíduo falou o seguinte: a gente precisa resgatar o patriarcado. Como se ele tivesse caído em algum momento, né? A volta dos que não foram. Eu acho... vou ficar quieto. Não, é triste, assim. Porque, mano, assim, como assim patriarcado? Você me explica? Eu interrompi ele, mano, me explica o que você quer dizer. É porque no afã de querer defender, né, uma liderança masculina e tal, as pessoas não percebem que estão silenciando mulheres, entende? Que isso é complicadíssimo, é por isso que é muito importante. Vamos lá, digamos que você acredite mesmo no complementarismo, você acredite no homem como sacerdote do lar, você acredita na liderança masculina do lar. Não vamos questionar isso agora, tá? E talvez nem questionemos nesse episódio. Mas que tal a gente enfatizar a submissão mútua, pelo menos, que é bíblica, tá? E tá bem clara na Bíblia, né? Todo mundo sendo submisso a todo mundo. Tá lá nas Escrituras, sabe? Acho que quem é complementarista tem um dever muito forte de enfatizar também essa mutualidade, e aqui eu não tô querendo puxar sardinha, a brasa pra minha sardinha, eu sou um mutualista, mas eu quero tentar ser um pouco bíblico, paulino, do uns aos outros, né? A teologia paulina é mutualista, é o alelon, né? Uns aos outros, parece dezenas de vezes nas cartas paulinas, que é uns aos outros, uns para com os outros. Então, se a sua igreja é complementarista e ela põe o homem nessa posição de liderança, beleza, vocês querem acreditar assim? Acreditem. Mas, por favor,
enfatizem muito o serviço uns aos outros, porque senão você cria um espaço para abuso, achando que está fazendo uma igreja bíblica. Então, Se você quiser um bom exemplo de gente que é complementarista e que mesmo assim reconhece os talentos que são distribuídos entre as mulheres no corpo de Cristo, leia Timothy Keller, Kate Keller. Existe todo um movimento dentro da Redeemer, que é uma igreja presbiteriana de liderança majoritariamente masculina, mas de presença de mulheres dentro da liderança, dando orientações ou sendo consultadas para determinadas questões a respeito da igreja. Então, assim, mesmo que você seja um complementarista nos moldes de John Piper, nos moldes de Timothy Keller, nos moldes desses evangélicos reformados, tudo bem, não é um problema nenhum. A única questão é verifique se esse complementarismo não está abafando a voz de outras pessoas. E vai para além disso, tá bom? É porque o complementarismo também tem uma ênfase também no matrimônio, tá? E por ter uma ênfase no matrimônio, complementaristas muitas vezes deixam de ouvir os solteiros da igreja. Deixam de prestar atenção nos mais jovens, deixam de prestar atenção ou desvaloriza os mais jovens, entre outras coisas, né? Porque a ideia do complementarismo está intimamente vinculada com essa relação homem-mulher dentro do matrimônio, constituindo uma família. E aí aquele que não alcançou ainda esse status, muitas vezes não é ouvido, mas tem casos da sua igreja que é um jovem que está conduzindo uma reunião de CEOs ou de acionistas de uma empresa multinacional e não pode contribuir para a igreja, entendeu? Então, é sempre bom levar em consideração que a sua teologia ela pode estar abafando alguma área, algum público que acaba sendo sensível. E caso você seja líder ou esteja se preparando para ser líder, tome esse tipo de cuidado. Eu acho que vale a pena você se avaliar, verificar quem é que está sendo ouvido, para, mais uma vez, o nosso foco aqui, com aqueles com o ministério para-eclesiástico, né, Bibo e eu, com aquele que já está no ministério, a Cíntia, é sempre embelezar cada vez mais a igreja, com boa teologia, discutindo, avaliando, não deixando de ser autocrítico, entre outras coisas. Só um detalhe que eu queria falar aqui, eu achei muito legal que o Bibo leu essa citação do Michael Kruger. Por quê? Porque ele é um complementarista que não teve o problema de usar determinados termos, né? Para aquele que estiver ouvindo o BTcast falar assim, tá falando de patriarcado, é esquerdista, é feminista, sei lá, né, o quiista aí, né? Então tem gente que nem fala nesses termos porque já acha que isso daí já é uma conversa que não tem nada a ver com a igreja. Pô, aí você tem um cara que é um pastor, que é complementarista, que é conservador, reformado, professor de seminário e que tá dando os nomes aos bois. Então, acho que isso é muito importante a gente ter esse nível de maturidade na conversa. Aliás, a gente podia ler a definição de abuso espiritual que o Krieger faz, né? Gente, esse livro aqui, Confrontando o Problema de Líderes Abusivos na Igreja, do Michael Krieger, né, Abuso Espiritual, é um lançamento da Thomas Nelson Brasil. O link para você adquirir esse livro, inclusive, tá aqui na descrição deste podcast, tá bom? É um bom livro que fura a bolha, porque aqui ninguém vai conseguir, né, como a Cíntia já falou, ninguém vai conseguir acusar o Michael Krieger de woke, né, como fizeram com o Scott McKnight e tal. Não tem como, esse cara aqui é mega conservador, complementarista, tá? Só que ele percebeu, opa, tem sujeira no nosso umbigo, precisamos falar sobre, tá? E ele traz uma definição, Luiz, de abuso espiritual. Você tá com a página aberta aí? Lê pra nós. Tô aqui, a página 55. Ele diz... A minha voz tá indo embora. Minha voz tá indo embora. Ele diz o seguinte, que abuso espiritual é quando um líder espiritual, como um pastor, presbítero ou líder de uma organização cristã, exerce sua posição de autoridade espiritual para manipular, oprimir, assediar e intimidar aqueles sob sua liderança como forma de manter seu próprio poder e controle, ainda que esteja convencido de que o faz visando a objetivos bíblicos relacionados ao reino. Olha que interessante isso. Eu achei muito interessante essa definição do Kruger, porque ele não tira a ambiguidade do ministro, tá? Da liderança. Que às vezes o abuso ele ocorre por causas que são, entre aspas, justas, né? A guerra santa, muitas vezes, ela tem bons argumentos a respeito
daquele que promove a guerra. Então ele não tira isso do escopo, né? De que pode ser um abuso espiritual, sim. Sim, e olha só o que ele fala dentro dessas definições sobre os métodos pecaminosos de controle e opressão. Ele fala que o abusador, ele é hipercrítico, ou seja, ele sempre vai apontar a deficiência dos outros, sempre vai falar que o outro tá errado, né? As vítimas muitas vezes afirmam que se sentem observadas como se o pastor estivesse sempre em busca de algum erro a se apegar e explorar. E cara, e aqui ele fala uma coisa que eu nunca tinha me percebido, achei muito legal essa sacada do Krieger aqui, que pelo menos eu não lembro de ter pensado sobre isso. Mano, nós como cristãos, até eu e o Cacau fizemos recentemente um programa sobre confissão de pecados, né? Como é importante nós confessarmos os pecados uns aos outros e tal, e não necessariamente ao pastor. Mas, né, você ter pessoas que você pode conversar sobre. Agora, de fato, né, um pastor abusivo ou uma liderança abusiva vai fazer de tudo para centralizar a confissão de culpa e pecado neles. Por quê? Porque isso se torna depois moeda de barganha, de troca, de ameaça. Entende? E olha como isso é complicado, maluco, porque a penitência não, né? O confessionário, ele tem que ser uma prática da igreja. Né? A igreja precisa ter ambientes onde pecados podem ser confessados. Agora, tu já pensou, mano? Isso ser usado contra você no tribunal, né? Que se instaura? Terrível. Então ele fala que o abusador, ele é hipercrítico, tá? Ou seja, ele sempre vai apontar a deficiência do outro. Ele sempre, inclusive, ele vai dizer, né? Ele vai apontar o pecado das pessoas e dizer, olha, isso aí é o pecado das pessoas, eu estou apenas mostrando o pecado das pessoas, né? O pastor abusivo menospreza os outros, não apenas para sentir melhor consigo mesmo, como também para desmoralizar aqueles sob sua liderança. Ou seja, ele sempre vai criando um abismo entre ele e a membresia. Cara, e você percebe isso no discurso da pessoa. Quando você vê aquele pregador em que o cara, tu termina a pregação do cara, ou na metade da pregação do cara, tu fala assim, ó, mano, eu não sei se eu sou crente, velho. Porque esse cara é bonzão, entendeu? É que o crente, ele não tem essa noção. Ele fala assim, ó, meu Deus, que homem de Deus. Olha que mulher de Deus. E aí a pessoa tá lá 1 hora ouvindo uma pregação onde a pessoa tá autoexaltando a sua espiritualidade. Levanta a bandeirinha amarela aí, levanta a bandeirinha amarela aí, tá? O líder abusivo é cruel. Além de sempre estar em busca de defeitos nos outros, pastores abusivos muitas vezes falam como com os funcionários ou membros com crueldade. Ou seja, o pastor abusivo é aquele que realmente, olha, vocês estão aí embaixo, me obedeçam. Entendeu? E sabe aquela régua pra você conhecer um namorado? Você quer conhecer um namorado, namorada de verdade, assim? Vê como que trata o garçom. Isso aí é a minha régua. Então, eu ia falar isso agora. Eu ia falar, olha, você pode perceber se seria um pastor abusador ou uma pastora abusadora se você é babaca com um garçom. Eu ia trazer isso agora aqui. Porque às vezes a gente nem percebe, mas, mano, esse motorista do Uber aí tem que fazer o que eu quero. Né? Olha, se você já discutiu com o Uber e agora você pensando bem, você discutiu por bobiça, porque esse cara tinha que fazer o que você achava que ele tinha que fazer porque você está pagando a corrida, cuidado. Você podia, você tem tudo para ser um líder eu trabalhei em atendimento ao cliente no aeroporto, né? Eu já atendi muitos pastores, viu? Olha aí. E assim, a boa parte dos pastores ao qual eu atendi, tá? E aí amplo. Mas desumilde também, né, mano? Não, totalmente desumilde. Não, mano, mas daí se é gol, o pastor tava certo. Eu vou entrar em defesa. Eu atendi na Gol e atendi na Latam, tá bom? Ela tá legalzinha. Podia ter motivo mas assim, tinha uma conduta muito egóica. E aí nessa conduta egóica, você acaba realmente perdendo, assim, de gente que eu admirava e gente que eu não admirava. Então, assim, você tinha isso, né? Eu acho que a gente pode, só um parênteses aqui, a gente não só perceber como que ele se comporta, né, os pastores, os líderes em determinadas situações são um bom indicativo, mas como nós nos sentimos em relação aos pastores. Tipo, eu faltei na igreja, como eu me sinto? Eu fico com medo, eu consigo ter abertura para falar com esse pastor de boas, ou eu vou ficar ali pilhada, desesperada, porque como que eu vou me justificar para ele?
né? Então, essa relação existe uma relação de confiança, de carinho, de discipulado, ou existe uma relação de medo, de chefia? Eu cometi uma gafe no meio do culto, em alguma coisa que dependia do meu trabalho no culto. Meu Deus, como o pastor me olhou, como o pastor ou pastora vai me lidar comigo, porque aí a fala da excelência também tá nesse meio, embebida nesse meio de abuso espiritual e tudo mais, né? É claro que tem gente que se coloca nessa posição, né? Tem gente que se coloca nessa posição até porque enxerga a liderança né, coloca o líder num pedestal, então também existe esse lado. Mas existe gente que realmente é repreendida de uma forma desproporcional por lideranças nas igrejas, né? Mas eu acho que ainda existe um meio de lidar com pessoas que colocam pastores no meio do pedestal. É você saindo do pedestal caso você seja o pastor ou pastora. Exatamente. Como você responde desça, exatamente, desça. Não alimente esse imaginário pastoral da pessoa. Por mais que isso possa por mais que isso possa ferir muito o imaginário dessa outra pessoa, ensine-o o pastoreio de Jesus Cristo. O pastoreio servil. Não se coloque no pedestal que a pessoa te colocou. Eu acho que existe um movimento para poder fazer isso. Exatamente. Outras características que eu não vou ler aqui, que você vai poder ler no livro, tá? Abuso espiritual confrontando o problema de líderes abusivos na igreja, do Michael Kruger, lançamento da Thomas Nelson Brasil, o link tá aqui na descrição deste BTcast. Ele vai falar sobre ameaçador, ele vai falar sobre defensivo, ele vai falar sobre manipulador, e ele vai explorando vários, né, de forma bem extensiva cada um. Aí depois ele fala, abusadores espirituais aparentam estar edificando o reino de Deus, mas na verdade estão edificando o próprio reino. Eita, nós. Nem tudo é abuso, cara, isso aqui eu achei bem importante, essa parte aqui do Michael Kruger, porque é uma discussão que também, mano, mas peraí, então agora tudo é abuso, né? Tudo é abuso. Eu achei importante essas reflexões que o Kruger faz aqui a partir da página 71, que olha só o que acontece. Você vai ter que ler o livro para saber, tá? Ou quem sabe, ou quem sabe ser mantenedor do Bibotalk, porque eu e o Luiz vamos fazer uma cantina teológica sobre essa... Cara, e aí? Tudo é abuso agora e tal? E aí, onde é que entra a personalidade, às vezes, da pessoa, que não quer dizer que ela seja abusiva, né? Ou às vezes até a questão de uma questão cultural que a pessoa não se dá conta. Tem uma série de questõezinhas aqui que a gente precisa falar, tá? Às vezes a pessoa ela é antipática, mas porque você julga ser antipática, mas não quer dizer que a pessoa seja de fato antipática. Talvez ela não atenda um padrão que você tem. Exatamente. Isso. Então tem algumas séries, e é legal que o Kruger trata isso aqui. Gente, é um livro legal, que eu acho que vem somar de forma muito positiva aos demais livros que nós já temos em língua portuguesa sobre esse tema, tá? Com certeza, Uma Igreja Chamada Tov é o grande clássico nesse assunto no mundo, né? No mundo, ele é um grande clássico. É o livro que aventou bastante esse assunto, né? Tem podcasts que aventaram bastante esse assunto. Mas o Kruger vem aqui com o abuso espiritual, faz somar, e eu acho que é um bom acréscimo. Até porque, por ele ser um cara bem conservador, de uma teologia bem conservadora, complementarista, eu acho que ele pode... dialogar com essa galera, né? Uma galera que talvez não dê tanta atenção para o Scott McKnight, para a Laura, né? Não gostem da Beth Alison Barr, odeiam, né, como é que é? Jesus and John Wayne? A Dumé. A Dumé. Odeiem a Dumé, beleza, tudo bem, vocês não gostam desses expositores, mas tem alguém da turma de vocês falando sobre isso, então deem uma atenção porque é importante, tá? Abuso Espiritual de Michael Kruger, o link tá aqui na descrição. Vocês querem fazer alguma observação final, Cíntia? Acho que o que é mais importante a gente guardar disso tudo é tentar olhar para a Bíblia e encontrar o nosso modelo de liderança ali. Nós seremos bombardeados pela cultura, seremos bombardeados por ideais de liderança, e quando a gente olha para a própria Bíblia, a gente vê muitas vezes em que o próprio povo de Israel falhou nos seus ideais de liderança. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Nosso ideal de liderança é Cristo, aquele que veio ao mundo não para servir, aquele que sendo o Senhor veio ao mundo não para ser servido, mas para servir, né? Então esse é o exemplo que Paulo usa para sua própria liderança, e é o exemplo que Paulo nos convida a seguir também. Então voltar para a Bíblia sempre. A única coisa que eu poderia contribuir para esse podcast, assim como um todo, é a gente retornar para essa teologia da bacia, né?
da teologia da bacia, olharmos porque a bacia ela realmente ombreia todos os seres humanos, né, homem ou mulher. Então, pastores, pastoras, é um apelo nosso, assim, a todos vocês aí em sua condição, que sim, sabemos que é uma condição bastante complicada, bastante difícil. A gente quer auxiliar, aliviar por meio de um ministério na internet, por meio também de contribuições locais, a vivência de vocês, mas jamais perdemos de vista de que Cristo, ele é o maior exemplo mesmo, como a Cíntia falou, né? E de que a bacia é o nosso paradigma, ou deve ser o nosso paradigma. É isso, gente. Ficamos por aqui com mais um BTcast. Obrigado pela sua audiência. Pessoal, convide mais pessoas para ouvir o BTcast. Você que ouve o BTcast até o final, cara, você gosta do nosso trabalho, então convide mais pessoas, ensine pessoas a ouvir podcast, a colocar podcast na rotina delas, tá bom? Traz elas pra cá. Ó, que isso? Não, desculpa, Luiz? foi. Cara, o cara é... Olha, mano, tu contrata o cara e o cara só atrapalha, é impressionante, é terrível. Eu vou te falar, hein? Mas enfim, vocês entenderam, né? Nós é legal, nós é limpinho, nós ama Jesus, nós ama a igreja. E toda terça-feira tem um bate-papo aqui. Toda terça-feira tem a gente se reunindo para conversar dos mais variados temas da teologia. Toda sexta-feira tem eu e o Cacau respondendo uma pergunta. Então cola com a gente aqui no BTcast e traz mais pessoas para ouvir aqui os nossos conteúdos, tá bom? Obrigado, Cíntia, pela sua presença aqui. Obrigado, Luiz. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser, assim permitir. Ó, tem imagem no YouTube, hein? Tem imagem no YouTube. E daqui a pouco vai ter no Spotify também. Beijo. Beijos.